A paz do Senhor Jesus. Deus vai falar contigo através desse versículo. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Louvado seja o nome do Senhor por esse versículo. Aqui nós vamos entender que Jesus está falando do crescimento do reino, e nós sabemos que a maneira com que ele coloca aqui a respeito da farinha e do fermento é que a gente só vê o crescimento depois que o pão está pronto, certo? Quando a gente amassa ele ali, ele está bem pequenininho, de repente ele vai crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos entender aqui, irmãos, que para fazer um pão, né? Quem sabe fazer pão, sabe que vai o trigo, sabe que vai a água, sabe que vai o fermento e também vai o óleo, certo? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Espírito Santo de Deus falou comigo a respeito desse crescimento. A farinha representa a palavra de Deus que nos alimenta, certo? A água é a ação do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que está ali para regrar, é Ele que tira a nossa sequidão, é Ele que nos anima, é Ele que nos impulsiona, que nos leva ao arrependimento. O fermento é Deus, né? A palavra do Senhor diz que quem dá o crescimento é o Senhor. E o óleo é a unção, é a presença gloriosa do Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus na nossa vida que nos leva a fazer a obra, que nos leva a ficar de pé, que nos leva a abraçar, que nos leva a pregar, que nos leva, aleluias, a ajudar, a auxiliar. E aí, esses 4 itens formam o pão, que representa o reino. Porque nós, irmãos, temos que entender algo da parte do Senhor nesta manhã. Quando nós somos chamados, não é para ser servidos, nós somos chamados para servir. E Jesus está deixando bem claro para nós que nós temos que ser alimento para aqueles que se encontram famintos, que nós temos que ser a água para aqueles que estão vivendo em sequidão, que nós temos que ser aquele que vai ajudar a pessoa a crescer no conhecimento e na graça de Deus, através da palavra e da oração. E a unção, a presença do Espírito Santo na nossa vida é que vai ajudar a curar, sarar muitas almas. Então o reino de Deus cresce assim. Quando Deus me pega e me faz servo dele, e eu vou servir a Deus, também servindo meus irmãos. E assim nós nos tornaremos uma grande massa levedada, uma grande massa onde no final de tudo nós podemos até dizer que vamos ser assados, ou seja, nós vamos ser provados, mas nós vamos ser alimentos. Não tem como um pão ficar gostoso, um pão ficar macio se ele não for amassado, se ele não for ali apertado, aleluia, mas depois sai aquele pão cheiroso, maravilhoso. Sabe o que Deus está falando nesse versículo? Se você está sendo amassado, se você está sendo pisado, se prepara, Deus vai te usar para alimentar vidas através da palavra, através do testemunho que está na sua vida. Deus vai usar a sua história e você será canal de bênção para muita gente. Amém? Que Deus te abençoe.